Pronto, fique à vontade. Pronto. Iniciamos a atividade de gravação, pode ficar à vontade. Você já começou, então, a gravação? Pronto, já, agora. Está aí, então, gravando. Gostaria de agradecer primeiramente a todos que estão presentes hoje, não é? A essa posse, que foi muito esperada, a posse da Bahia, que com muita luta e muita consistência e fervor, né, naquilo que a gente mais acredita, que são os nossos princípios fundantes do PDT, né, é construir esse grupo de militantes e professores, né, principalmente professores e professoras, né, neste movimento trabalhista pela educação no estado da Bahia. Então, é com grande prazer que eu aqui mostro minha felicidade nisso, né, e com ardor também eu todos agradeço a presença do Manuel. Eu sei que as dificuldades são muito grandes para toda a executiva nacional, mas estamos aí, né? E ele está presente, amigo, e principalmente um grande batalhador de educação de qualidade, né? Principalmente a educação que está vigente em nosso partido. Na verdade, é uma educação que já foi feita, né? E a gente está tentando recuperar. Então, é um prazer. Eu passo a palavra, então, agora para o Manuel. Depois a gente, então, no ato, vai apresentando os demais, ok? Oswaldino, você está sem som. Então, Maria Amélia, boa tarde. Boa tarde a todos os companheiros que participam deste evento, especialmente os companheiros da Bahia. O Oswaldino já perdeu todos os cabelos, na esperança de que o trabalhismo se reencontre, né? Com seus compromissos históricos, com as suas lutas que determinaram o grande desenvolvimento nacional. A infraestrutura toda do Brasil, as condições que permitiram o crescimento da nação foram ações determinadas e ações empreendidas pelo trabalhismo, desde Vargas. E dentre as nossas prioridades está a educação. Nunca tanto quanto hoje, a educação é fundamental e importante para tirar o Brasil dessa crise onde um imbecil dirige a nação, só possível num país onde é negada à população, à maioria dos excluídos, o direito e o acesso ao conhecimento e à educação. Estamos aí vendo essa perplexidade que é a votação da PEC, né, no Congresso Nacional, mais especificamente da Câmara. Espero que a gente, através do trabalho que está sendo desenvolvido pela Executiva, pelo companheiro Lubi, nós venhamos a alterar, porque essa não é uma decisão de bancada. É uma decisão do partido, porque afeta não só a bancada, pelo contrário, afeta todo o partido, toda a nossa história, nossos compromissos, e nos coloca numa posição dentro do campo popular complicada, né? Especialmente no campo ideológico. Então, aos companheiros da Bahia, sucesso, que tenham todos uma repercussão que é preciso ter, porque não temos alternativa. Ou nós acessamos e damos direito à população, na sua maioria, especialmente aquela mais pobre, ao conhecimento e à educação, nós vamos ser sempre massa de manobra. E enquanto o povo não souber o porquê das coisas, ele vai sendo objeto de manipulação, né? Objeto de ações depredadoras de uma elite, né, que controla todo o Congresso Nacional e, controlando o Congresso, controla o Brasil. Então, sucesso aí, parabéns mais uma vez, e que nós tenhamos uma propulsão muito grande aí, no sentido de criar. Nós precisamos criar quadros. Nós somos um partido de quadros também, que defendam as nossas posições e organizem, né? Eu já estou cansado de falar há 40 anos, a nucleação,
a nucleação. A escola pode organizar muito a nucleação, porque ela está lá na base, ela está na ponta. Né? O professor está lidando com pessoas que vivem lá na ponta mais excluída do país. Um abraço a todos. Olha, eu vou sugerir, obrigada, Manuel. Eu vou sugerir o Eloy. Cadê o Eloy? Cadê o Eloy? Eloy? Secretário-geral. Pode falar. Fale, Maria Amélia. Pronto. Agora eu vou sugerir que as pessoas se apresentem após, então, a apresentação daqueles que vão constituir a executiva do Movimento Trabalhista pela Educação aí na Bahia. E depois os convidados, cada um com sua fala. Ok? Eu acho que poderia ser assim, ô Eloy? Eloy é que é o comandante aqui da... Pode ser. Pode ser, Maria Amélia. Pronto, então, eu passo, então, a função para o nosso secretário-geral, nosso professor Eloy. Está bem. Vamos começar assim. Ó. O nosso ritual é com sempre a autoridade maior desse momento, que nos prestigia, que é o Dr. Manuel Dias, se ele quiser fazer uma alocução com relação a esta posse, imediatamente após o presidente do MTPE da Bahia apresenta a equipe toda, faz as suas ponderações e depois nós continuamos. Doutor Manuel, gostaria de fazer uma alocução em relação a esta situação que nós temos, assim, do 5º maior colégio eleitoral do Brasil, em que nós colocamos o pé dentro de uma estrutura enorme e que nós, no PDT, ainda estamos engatinhando e que é importantíssimo para nós. Esse ato de hoje é um dos belos e bons atos que nós estamos produzindo para o PDT, para o trabalhismo. E eu acho que vale a pena, com a sua experiência política, administrativa, de homem público, nos colocar alguma situação, principalmente nós que precisamos de uma disputa no ano que vem muito grande, e a Bahia é importantíssima para nós. Eloy, boa tarde. Eu já falei um pouco, né, mas eu vou apenas acrescentar os cumprimentos, mais uma vez, à direção que a Bahia agora, que hoje recebe para dirigir o movimento, que é o principal movimento do partido. O resto é acessório. Se nós não conseguirmos organizar, e essa ferramenta fabulosa que são os professores do Brasil inteiro, então, como eu disse, já falei na outra oportunidade, de que eles estão lá na ponta, os alunos, e a escola pública tem a grande massa de alunos lá na periferia, né, nas favelas, das ocupações, enfim, que estão aí todos necessitando de aprender. Nós estamos vivendo aí já o 5G. Daqui a pouco vem o mundo daqui a 20 anos é outro mundo. Né? Não é esse nosso mundo que está aí. Então, como é que esses bilhões de crianças que não têm acesso ao conhecimento, à educação, onde é que eles vão trabalhar? Onde é que eles vão exercitar uma atividade que possa garantir a sua sobrevivência? Se eles não sabem escrever, se eles não sabem usar essas ferramentas modernas que estão aí. É uma tarefa hercúlea, quase que impossível, mas nós que temos esperança, temos fé. Né? Porque é possível fazer. É possível. Agora, para fazer, tem que ter fé. Para ter fé, tem que se converter. Então, imaginou... Se nós pudéssemos aí reunir 2, 3% dos professores do Brasil através do nosso movimento, nós faríamos a revolução. A revolução hoje é essa, a Revolução Armada acabou. A revolução hoje é você ter acesso lá naquele mais recôndito rincão, onde está uma grande parte da população brasileira. Então, professores da Bahia, companheiros da Bahia, vocês têm uma tradição histórica muito grande. A Bahia sempre foi vanguarda, representou sempre o grande interesse nacional. Teve figuras excepcionais, né? Aí na Bahia, companheiros mesmos nossos, né? Nós já governamos a Bahia, o antigo PTB já governou a Bahia, tivemos aí bancadas representativas ideológica e politicamente do partido.
Porque senão nós vamos nunca eleger um cara que realmente represente o PDT. Entenderam, companheiro? Então, assistimos, eu me referi, assistimos agora esse episódio da votação da PEC, né, na Câmara Federal. 15 dos nossos deputados votaram a favor da PEC, que é um absurdo. Quer dizer, estão dando para este governo corrupto 95 bilhões de reais sob a alegação que tem que tirar 40, 30 para pagar. O Bolsa Família, o Bolsa Família em si não precisa, porque já está dentro do orçamento. Para aumentar, sim, precisaria mais recursos. Mas esses recursos não precisam fazer reforma da Constituição. Por muito menos a Dilma foi caçada por alegação de que ela exorbitou os gastos em 20, 30 bilhões, eles estão aí agora gastando 90 bilhões. E nós vamos compactar com isso? Só não vamos a partir do dia em que nós tivermos quadros ideológica e politicamente preparados. E quem pode só fazer isso é a Fundação, que é o instrumento político de formação política do partido, e o movimento da educação. Porque a ideia essa tem tem o campo ali na frente dela. Ela vai dar aula lá na periferia, ela vai dar aula lá naqueles cantos mais abandonados, né? Onde não tem saneamento, não tem nada. Então, ela tem que começar a reunir ali os pais desses alunos e discutir com eles por que eles vão ter que ficar a vida toda ali? Por que os seus filhos vão ter que continuar miseráveis? Quando são brasileiros, há lugar para todo mundo nesse país. Esse país é tão rico, que cabe todo mundo, está aí os bilhões acumulados em poucas pessoas. 10 famílias no Brasil têm o equivalente a 100 milhões de brasileiros. Para que essa ganância toda? É a negação de tudo aquilo que nós dissemos que somos cristãos. Né? Cristo é isso. Cristo defendeu primeiro o livre-arbítrio, né? Que ninguém aceita hoje. A pessoa escolhe o seu destino, escolhe o seu futuro, escolhe a sua posição política, ideológica, religiosa. Então, tem que ser... Só é possível reformar realmente com isso. Então, eu queria aqui fazer um apelo aos companheiros. Eu sou velho, mas sou jovem porque sonho, né? Porque acredito. Acredito porque é possível, e possível porque já foi feito. Né? Mudanças drásticas, as quais trouxeram a igualdade muito maior, né? O resgate de milhões e milhões de pessoas que viviam no ostracismo e na miséria. Então, Salvador, que é terra querida, terra do vatapá, né? A Bahia tem que recuperar. E recuperar não significa hoje você mudar. Mudar não adianta. Tirar o Maneca, botar o João, não adianta. O que muda é formação. É preparação de quadros. Nós somos um partido que precisa muito desses quadros. Né? E especialmente se o Ciro ganhar a eleição. Como é que nós vamos governar esse país? Com quem governar esse país? Né? Então, aí são quadros, vocês são quadros, lideranças, que certamente poderão e deverão ocupar espaços vitais do nosso governo. Né? E nós estamos aí que mudar a barbaridade daquilo que já foi estragado, né? Dilapidado por esse governo. A partir da soberania nacional, das riquezas nacionais, da recuperação dos direitos trabalhistas, previdenciários, e, fundamentalmente, da educação, onde tivemos um governo que só massacrou a educação. Retirou dinheiro da educação, das universidades brasileiras, não paga aquilo que deve pagar aos professores. Então, nós vamos brincar de fazer as coisas, companheiro? Não pode, não podemos. Ou a gente faz ou sai da frente. Né? Não fica enganando ou fica só fazendo nosso proselitismo. A gente já errou muito.
Eu quero aqui, eu acho que nós, da direção nacional, erramos muito. Esse erro vem de longo prazo, né? Não formando e não colocando como dirigentes do nosso partido pessoas ideologicamente comprometidas. Nós temos muitos estados em que o partido está numa situação crítica do ponto de vista de comprometimento político, ideológico, né, e partidário. Então, está nas mãos de vocês. A Bahia vai dar mais uma vez a Bahia vai dar mais uma vez o exemplo de que é vanguarda, né, que vai ajudar decisivamente a melhorar o nosso país. Obrigado, Manuel. É isso aí. Você nos coloca uma situação bem interessante. Nós queremos registrar a presença aí, viu, Eloy, do presidente da Fundação Alberto Pascoalinha aqui no estado, o doutor Eduardo Rodrigues. Se quiser mostrar, Eduardo, se puder ligar sua câmera aí, Eduardo, para quem não lhe conhece aí do movimento, conhecer você. A câmera está ligada. Boa tarde, companheiros. Tudo bem? A câmera está ligada, não estava o microfone. Pronto, beleza aí. Pessoal que não conhece... Boa tarde a todos. Boa tarde, Eduardo. Bem-vindo, histórico aqui da luta nossa aqui do PDT, não é isso? Tá barbudo? Obrigado, Manuel. Eu estava tentando aqui um outro link, não estava conseguindo. Aí o Sandro Correia me mandou um link novo, eu consegui. Foi. Oswaldino, vamos aproveitar essa mensagem que o Manuel nos coloca, pela sua experiência política, sua vivência particular. É uma situação que nós vivemos 10% dos milionários brasileiros contra o resto de 90%. Nada mais é do que Jesus, né, fariseus e saduceus. Vemos essas três broncas. O cristianismo só veio 200, 300 anos depois. Mas é exatamente isso. E nós temos que romper esse ciclo. E só se rompe isso com educação. Não tem outra forma. Felicidade na ideia que coloca o Manuel Dias para nós, mas exatamente isso. 2000 anos atrás nós estávamos discutindo, né? A humanidade discutia, né? Jesus, um revolucionário, os saduceus de um lado e os fariseus do outro. E não mudou nada, meu irmão. É isso que nós temos, essa é a consciência que o Manuel nos traz. E que a gente, pela experiência que ele tem de partido, que nós temos que lutar para quebrar isso aí. Tá bem? Vamos continuar nosso procedimento. Eu te peço, então, que você abra o presidente da executiva, ele apresente todo o grupo e depois possa fazer suas considerações. Tá bem, professora Maria Amélia? Tá ok? Não, é isso mesmo. Pronto, Sandro, o presidente Sandro, está com você aí, Sandro, agora, para você abrir aí a parte, né, isso a parte da posse, né, dos apresenta os companheiros, né? Pronto, Sandro Correia aí, o nosso presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar. Ilumina, Sandro. Você não está aparecendo. Eu vou abrir. Boa tarde a todos. Aí para abrir a cortina, Sandro. Gostaria de saudar aqui a professora Maria Amélia, a presidente do movimento. Gostaria de saudar Dr. Manuel Dias, de saudar a professora Alda, como vice-presidente do movimento. De saudar a professora Eloy. De saudar Eduardo Rodrigues, por estar presente, representando a Fundação Alberto Pascoalinha da Bahia. E saudar os demais companheiros. O Sandro, deve ser o equipamento dele, né? Deu um corte no equipamento. Vamos aproveitar enquanto ele não entra de novo, Oswaldinho, para anunciar também a presença da nossa vereadora Cláudia Guerra. Cláudia Guerra. Vamos saudá-la também, que está aí participando. O Felipe Braga, do Ceará. São pessoas que estão... Aquilo que o Manuel pedia, esse grupo que está crescendo e tomando consciência de tudo que tem que ser feito. Vamos ver se o Sandro entra. Enquanto ele não... Enquanto ele retorna, a gente pode ir adiantando aí outras coisas. Oswaldino, continua, meu filho. Eu acho que seria interessante, o Eloy, que fizesse a apresentação da executiva. Isso. Pode fazer isso, Oswaldino? Posso, vou compartilhar então, aqui. Por favor. Toma.
5G vai resolver. Ou piorar. Pronto, está aqui a diretoria. Eu acho que à medida que a gente for chamando os membros, aí a gente vai passando a palavra, né, assim, para... Vai adiantando. Então, vamos ver aqui. O Sam está ali resolvendo. O Edson está aí? Não, né? Então, Natalino. Secretário adjunto Natalino. Natalino. Vá-se adiante, Oswaldino. Pronto, Natalino. Elton Farias. Elton. Oi, saudações a todos. Meu muito boa tarde. Obrigado, professor Oswaldino. Professora Maria Amélia. O Elton é o nosso tesoureiro, viu? O nosso tesoureiro, o homem do dinheiro. Vai contribuir muito aí. Do dinheiro que não temos. Nós escolhemos gente que tem dinheiro para fazer as doações. É o Elton. Vamos conseguir tudo isso, com fé em Deus. E com muito trabalho. Vai lá, Elton. Eu queria agradecer mais uma vez ao professor Sandro, ao professor Oswaldino, pelo convite. Me sinto muito honrado. Eu tenho uma admiração profunda pelo PDT, por toda a história do PDT, por tudo que o PDT construiu para o trabalhismo, para a educação nesse país. Isso é inegável. Eu venho dizendo já há algum tempo que nós precisamos retomar o nosso papel na construção da história social e política desse país. Nós precisamos voltar a ser referência, como sempre fomos, ser atores principais e não coadjuvantes. Precisamos também renovar nossos quadros e não fazermos o que muitos fizeram, que foi justamente afastar o partido da base. Pois, por mais que a gente tenha uma executiva extremamente preparada, quem dá sustentabilidade ao partido ou a qualquer partido é justamente a base. E nós não podemos cometer esse erro de nos afastarmos da base. Precisamos levar para as pessoas, como o senhor Manuel falou, nesses rincões, nessas periferias desse Brasil, a importância de se fazer política, a importância de se ter uma educação pública de qualidade, para que a gente possa, se não para a nossa geração, para as futuras, mudar um pouco o quadro desse país. Diminuir esse abismo social, esse abismo financeiro, e que, infelizmente, a pandemia só fez aumentar e colocar de maneira muito mais cruel, e que muita gente, infelizmente, durante muito tempo fez questão de ignorar. Eu costumo dizer que, dentro do meu papel na área de educação, eu escolhi a educação e a educação me escolheu. Pois, se eu quisesse glamour, se eu quisesse dinheiro, eu talvez tivesse me tornado jogador de futebol. E eu sempre soube, mesmo sendo filho de mãe solteira, semi-analfabeta, que a única coisa que poderia transformar minha vida seria a educação e os valores aos quais nós cultuamos. E foi justamente esses valores, justamente essa mensagem que ela sempre nos trouxe no dia a dia, que me fez escolher a educação, e eu mesmo, sem ter a valorização que nós precisamos, que nós merecíamos, eu me sinto extremamente lisonjeado e orgulhoso da minha função, do meu papel. Sei que não vou, como já me disseram, que eu quero ser a palmatória do mundo, quero salvar o mundo, mas eu tomo para mim sempre a história do Beija-Flor. Eu estou fazendo a minha parte. Enquanto eu tiver condições, irei fazer a minha parte. Digo sempre aos companheiros que nós precisamos reaprender a fazer política, pois nós nos despolitizamos. E, infelizmente, nós temos aí uma grande percentual da nossa classe despolitizada e desacreditada da política.
Nós precisamos fazer com que essas pessoas entendam da importância do seu papel, da importância da política, reacender essa chama e trazê-los para poder nos unirmos e dar uma outra cara, uma outra dignidade, um outro patamar, não só à educação, mas também para o povo brasileiro. Que a gente possa instruir essas pessoas para que elas possam eleger melhor seus representantes, para que elas entendam que não existe vida fora da política, pois fazemos política do dia que nós nascemos até o último suspiro. E que, como eu digo muito aos meus alunos, que do aumento da passagem ao aumento do salário, tudo é política. Solicitar a mãe para ir a uma festa, a eleger de um vereador, um presidente da República, tudo isso é política. Você tem 20 segundos para concluir, companheiro. É extremamente importante. Então, nós precisamos conscientizar e levar justamente a política para que nós possamos mudar futuramente a história desse país. Okay. Obrigada. Continuando aí, professor José Carlos Queiroz. Professor José Carlos Queiroz é nosso tesoureiro adjunto. Professor Carlos Queiroz. Pronto. Ele avisou aqui no grupo que parece que a internet dele caiu. Caiu. Pronto. Então, professor Sandro José Gomes, de Mucuroré, Bahia, região de Paulo Afonso. Vamos lá, professor. Professor Sandro. Companheiros, Sandro parece que é diretor também lá do presídio, né, da região, né, Sandro? Isso. Vamos lá. Companheiras e companheiros pedetistas, saudações trabalhistas a todos e todas. É uma grande satisfação, companheiro Oswaldino, fazer parte dessa diretoria. O PDT é um partido com o qual eu me identifico muito. Na verdade, o PDT foi o único partido na qual eu já militei. Meu primeiro contato com o PDT foi há mais de 20 anos atrás. Desde então, nunca tive outro partido, absorvi bem a ideologia do partido, fui presidente do diretório do PDT por mais de 10 anos, período na qual tivemos um prefeito, depois um vice-prefeito, e por várias legislaturas tivemos a maioria da bancada de vereadores na Câmara era do PDT. Mas uma coisa que no PDT sempre me fascinou foi a educação. Eu entrei no PDT no início de minha carreira como pastor metodista, e desde então, cada vez mais, eu tenho me identificado com o PDT e como professor, tanto na educação básica como na educação superior, eu estou convicto que o instrumento mais eficaz de transformação social, sem dúvida, é a educação. Então, eu acho que nós estamos, de fato, no caminho certo. É evidente que precisamos do nosso PDT reencontrar alguns aspectos ideológicos que nós, ao longo da caminhada, fomos deixando para trás. É preciso esse reencontro. Mas o PDT, eu ainda vejo o PDT, como no nosso Brasil, como o partido que tem propostas reais de mudanças sociais e como o partido que mais veste a camisa da educação. Então, companheiros, estou grato por esta caminhada junto com vocês e que Deus nos abençoe e nos dê força nessa nossa caminhada. Obrigada, Sandro. Muito obrigada, Sandro José. A professora Ana falou que está com problema, mas se ela se sentir à vontade, né, está aí, né? Se quiser, por causa do tratamento que ela fez hoje, né? A intervenção hoje que ela fez no dentária, né? Mas, professora Walterlícia, com você, professora Walterlícia. Olá, companheiros e companheiras, é um prazer estar com vocês. Vamos marchar juntos a Bahia, né? Junto com a Nacional. Já participei de umas 2 reuniões com Eloy, né? E Oswaldino. Então, eu estou aqui sendo designada para ser diretora da educação profissional.
Só que não vai se resumir a isso, né? Um trabalho só só uma diretoria. É preciso que a gente avance. Então, essa é a minha meta. E eu estou feliz porque a gente vai tentar levar esse movimento para os municípios do estado da Bahia. Então, essa vai ser uma das nossas metas. Então, a educação profissional, o cenário da educação profissional, desde a colonização, que já ocorre. Só que foi em 1909, né? A educação profissional tem 112 anos no Brasil, como política pública. Então, qual vai ser o nosso papel? Fiscalizar, estudar, né? Conhecer melhor. A Walter Lícia é a diretora? É a Walter Lícia que tem que dominar? Não. Nós todos precisamos estar envolvidos e acreditar que juntos podemos avançar e conseguir mudanças. Infelizmente, às vezes o nosso PDT fica um pouco assim paradinho, né? Então, eu estou gostando desse grupo aqui, que é o grupo do povo. É gente da gente, né? A facilidade do diálogo. Maria Amélia mesmo, né? Participa do nosso grupo, ó, que é um exemplo, como é com a presidenta nacional, né? Ela está no nosso grupo, joga duro. Então, vamos juntos lutar. E parabéns para todos. É isso. Eu gostei, só, Valderlícia, do cartaz aí atrás. Eu quero isso. Olha só que maravilha, ela se preocupou. Isso é importante, Valderlícia. Muito bem. Compromisso com a educação. Tá ótimo. O professor José Fernando da Silva Paulo Afonso. José Fernando. Boa tarde aos companheiros e às companheiras do PDT. É com imensa alegria que a gente está aqui nessa tarde para assumir essa responsabilidade, esse compromisso, de fazer com que o nosso partido, como foi colocado por outros companheiros, seja protagonista. Em Paulo Afonso, o PDT, sob a presidência do Bispo Sandro, conseguiu atingir metas de políticas públicas, de investimentos públicos na educação, da ordem de 30 milhões. O então prefeito de Paulo Afonso, Anilton Bastos, orientado pelo professor Sandro e pela minha pessoa, conduziu todo esse processo, fazendo de Paulo Afonso uma referência para a Bahia e para o Brasil. O PDT esteve presente em Paulo Afonso de forma bastante substancial, de forma bastante consistente, também elegendo vereadores e fazendo lideranças em todos os recantos daqui da nossa região, do nosso município. Mas o Oswaldino me convidou para essa missão, que é a política pública do racismo. A gente está no mês de novembro, no mês da consciência negra, e nós temos que entender, e nós temos que se posicionar como partido, naquilo que diz respeito às injustiças sociais praticadas com a fundação do modelo colonialista desse país, o modelo de escravidão, e que essa escravidão ela se encontra materializada em todos os recantos desse país, nas favelas, nas periferias, acompanhada de violência e da negação da educação. Então, a Bahia é o exemplo de um estado e também Salvador, de uma cidade que a diáspora negra tem o maior contingente de africanos fora da África no mundo. E nós não podemos, o PDT não pode deixar de ter na sua pauta, de ter na sua bandeira essa luta, esse encaminhamento, essa batalha naquilo que diz respeito às questões que envolvem, do ponto de vista étnico, os direitos dos negros, dos quilombolas, né, que é parte do nosso processo histórico, infelizmente, de muita injustiça e violência. Meu muito obrigado a todos e a todas. Vamos envergar essa luta e colocar o PDT no lugar que ele merece estar, com os ideais de Brizola, da educação, do direito, da ética. O PDT sempre teve na ética, a pessoa de Brizola sempre foi esse exemplo. E é isso aí, meus companheiros e minhas companheiras. Também, José Fernando.
Muito bem. Aí eu retorno para Sandro. Sandro estava no meio da sua fala. Aí retorna, Sandro, para você complementar aí, você como presidente, não é isso? Não. Ligue seu microfone, Sandro. Ok. Boa tarde a todos. Primeiro, saudar Dr. Manuel Dias, saudar a professora doutora Maria Amélia, professora Alda, professor Eloy, doutor Eduardo Rodrigues, e apresentar nossa direção, né, com muita alegria, com muita satisfação, com muito entusiasmo frente a essa conjuntura, né? Essa conjuntura que não mobiliza as pessoas, que entristece as pessoas, a conjuntura nacional e internacional, né? Do aumento da violência. Mas mesmo com essa conjuntura extremamente nefasta, nós estamos aqui motivados para continuarmos com o sonho de uma melhor educação. Aqui na Bahia, hoje, a diretoria, a executiva do movimento trabalhista pela educação, a professora Maria Amélia pode perceber que é uma executiva organizada por vários municípios da Bahia. Ou seja, isso vai estar demonstrando que a nossa executiva estadual está disposta a trabalhar coletivamente, está disposta a desenvolver um trabalho que tenha a educação como prioridade, que tenha os elementos e as bandeiras trabalhistas como prioridade, principalmente as ideias brizolistas. Nós, no nosso partido, sempre fomos um partido de vanguarda. Hoje, quando a gente observa todo esse processo esquizofrênico do aumento da violência racial, e nós vamos perceber quais são os parlamentares que mais contribuíram, sempre tem um parlamentar do PDT. E a Lei CAO é um grande exemplo disso. E a própria contribuição do professor Darcy Ribeiro para a LDB, para vários avanços que ocorreram na educação e que hoje, nas atuais políticas, estão sendo desoxigenadas, né? Está havendo enfraquecimento disso. Então, o meu compromisso, como um dos membros, porque nós sempre discutimos isso frente ao grande exemplo que a professora Maria Amélia está nos dando, do coletivo. Então, a partir de hoje, que nós estamos assumindo essa executiva, nós estamos priorizando um sonho que eu tenho desde adolescente na escola pública. Eu sempre estudei escola pública, fui presidente de Grêmio Estudantil, fui diretor do DCE da UFBA, e agora na universidade criamos um centro, o Afroneb, e como eu tenho dupla jornada no ensino superior e no ensino médio, de educação profissional, nós estamos, eu em particular, estou muito motivado, principalmente pelo compromisso do professor Oswaldino aqui, organizando as questões, mantendo as pessoas no seu elo como secretário-geral. E a nossa direção, composta pelos companheiros extremamente valorosos, pelos companheiros e companheiras extremamente valorosos e comprometidos com a educação, como o nosso secretário-geral Oswaldino, o nosso secretário adjunto Natalino, professor Natalino, de Vitória da Conquista, o nosso tesoureiro-geral, professor Elton, de Salvador, o nosso tesoureiro adjunto, professor José Carlos de Alagoinhas, o nosso diretor de imprensa, Sandro José, de Macururé, o nosso diretor de eventos, a nossa diretora de eventos, professora Ana Maria, de Baixa Grande, a nossa diretora de formação de educação profissional, professora Walterlícia, e o nosso diretor de educação antirracista, professor José Fernando, e o nosso vice-presidente, professor Edson Freitas de Salvador. Ou seja, essa composição é uma composição que não está disposta só em fazer discurso. Porque o discurso nós fazemos nas mesas redondas, nas discussões teóricas. Nesse momento, é o momento da gente realmente ir para o chão
da escola. E esse chão da escola não é mais o mesmo chão somente, aquele chão, né, batido ou de cimento vermelho ou de outro tipo de material para constituir um pequeno pedaço dessa urbanização que é a escola. Mas um compromisso frente a essa nova conjuntura que se coloca, como o doutor Manuel Dias já acabou de colocar, do 5G. E essa discussão, que já vem sendo colocada no partido de forma extremamente vanguardista, no início, quando o doutor Manuel Dias pensava na Universidade Leonel Brizola, justamente já prevendo essas mudanças. Então, o nosso compromisso, principalmente o meu compromisso, por ser um homem de periferia, ter nascido no bairro do Curuzu, um bairro emblemático na Bahia, que é um bairro de resistência, um bairro que foi criado o Bloco Afro-Leaie, e que, com muita batalha, com muita luta, consegui adentrar na universidade, quando fui estudante da cooperativa Steve Biko, um pré-vestibular, esse herói sul-africano, Steve Biko, né, que foi morto justamente pela cultura colonialista, pela cultura imperialista que invadiu a África e que se reproduz aqui no nosso país. Se reproduz nesse nosso país, principalmente porque quando eu falo de Caó, quando eu falo do Curuzu, principalmente, nós não podemos esquecer de Abdias do Nascimento e de doutora Edialeda Salgado, nesse momento importante em que nós precisamos, e de doutora Lélia Gonzalez, que precisamos chamar nossas lideranças do ponto de vista ideológico para que a gente consiga mobilizar essas pessoas, mobilizar os estudantes, mobilizar os professores para o fortalecimento do nosso movimento trabalhista pela educação. Esse é um momento que, para mim, eu considero muito importante e que eu me sinto muito honrado por estar assumindo a presidência e estar chamando toda a direção executiva do Movimento Trabalhista de Educação, na Bahia, para que a gente consiga fortalecer as bandeiras, não só pedetistas, mas as bandeiras brizolistas, que é o que nos move, que é o que nos move o direito à educação, que é o que nos move o acesso à universidade, que é o que nos move o acesso à cidadania. Mas, para isso, nós precisamos ter ações. Então, eu me comprometo aqui com o Movimento Nacional, quando a gente está fazendo o Movimento Trabalhista de Educação na Bahia, um movimento coletivo, e que esteja sempre de mãos dadas com o Movimento Trabalhista Nacional, para que a gente fortaleça o nosso PDT, para que a gente fortaleça a nossa ideologia, para que a gente retome o fio da história. E retomar o fio da história é nós fortalecermos a nossa candidatura à presidência da República, é nós fortalecermos os nossos quadros genuínos para que a gente consiga reflorescer o PDT trabalhista, reflorescer o PDT que defende a cultura nacional e que defende a educação. Brizola vive, Darcy Ribeiro vive. Muito obrigado. Oswaldine e Maria Amélia, a professora e vereadora Cláudia estava pedindo a palavra no começo. Vamos ver se ela consegue entrar agora, que é a nossa vereadora, é a professora. A Cláudia e a Lavina. Isso, vamos ver se elas conseguem entrar agora. Vamos dar um toquezinho, ver o pessoal pedir um pouquinho de paciência, ver se conseguem entrar, tá bem? Tá, mas já terminou as pessoas presentes da executiva da Bahia? Eu já terminei de falar. Não, o Sandro eu já vi e te agradeço. Muito boas suas palavras, gostei bastante. Eu estou perguntando se todos já se apresentaram. Não, professor. O professor Carlos caiu a ligação, ele está retornando. Tem um problema lá no bairro dele. Mas eu quero registrar a presença do presidente do Movimento Negro, Roberto Rodrigues, que levantou a mão aí. Enquanto o Carlos entra, aí tem o professor, tem o Roberto Rodrigues e depois o presidente da fundação, né, Alberto Pasqualino, aqui no estado, né, doutor Eduardo. Aí, primeiramente, Eduardo, depois Roberto Rodrigues, que Eduardo já está aqui na reunião, né, desde o início. Com você aí, Eduardo. Eduardo aí, doutor Eduardo. Depois Roberto Rodrigues. Viu, Roberto? Deixa você entra aí. Companheiros, boa tarde. Vocês me ouvem bem?
Sim, sim. Tá bem. Saudação ao companheiro Manuel Dias, ao companheiro Sandro, e com essa nova missão, a quem também saúdo todos os componentes da nova executiva, professora Maria Amélia, a quem também estendo os cumprimentos à executiva nacional desse movimento. É um movimento de tamanha importância, movimento que representa o âmago do PDT, que é a causa educacional, e que já se iniciou com uma tarefa, né, companheiro Sandro? Assim que o companheiro Sandro me passou o convite, eu já lhe pedi que fosse acrescentado, e acredito que tenha passado para o companheiro Oswaldino, uma diretoria de núcleos de base, né? Hoje nós temos aqui na Bahia um sistema de núcleo de base, que é um relacionamento entre os próprios movimentos, onde nós fizemos com que cada movimento pudesse ter uma representação em núcleo de base e essas representações pudessem se dialogar entre si e com a fundação na expectativa do fortalecimento do processo de nucleação. O companheiro Sandro é um companheiro que tem um grande histórico de contribuição ao PDT, não só com cargos públicos, mas também com a própria Universidade Leonel Brizola, com cursos, sempre estiveram juntos, assim como também essa grande diretoria formada por ele. Temos aqui o companheiro Oswaldino, conhecido, grande batalhador do PDT, o companheiro Edson, o companheiro Sandro, Walter Lícia, estou vendo aqui vários companheiros que têm um histórico de colaboração ao PDT e com certeza vai engrandecer muito esse movimento. Eu gostaria de dizer a vocês que a Fundação aqui na Bahia continua à disposição. Nós, mesmo nesse período de pandemia, tivemos que nos reinventar. Nos reinventamos com as mídias sociais. Ao invés dos encontros pessoais na sede, passamos a ter encontros virtuais. Conseguimos constituir aí o sistema de núcleos de base e também o Conselho de Presidentes de Movimentos, de forma que a Fundação da Bahia ela se constituísse efetivamente em um órgão de colaboração com os movimentos, onde os movimentos pudessem efetivamente planejar e colaborar na direção das atividades da Fundação, de modo que todos pudessem se relacionar entre os movimentos e com o PDT de uma forma geral. O desafio que temos é enorme, a eleição se avizinha, temos uma situação bem particular na Bahia, né? Somos o 4º colégio eleitoral, porém a situação política nos trouxe uma perspectiva bastante diferente do nosso histórico político, né? Mas que nós temos que nos adaptar na busca aí de melhores caminhos políticos. Essa é a condição que a direção nos colocou e que, como soldados, nós pegamos nas armas e vamos à luta. Não é isso? Então, parabenizar a nova diretoria e nos colocar à disposição aí no que for necessário. Só essas palavras. Obrigado. Doutor Eduardo, gostaria de fazer uma observação na sua fala aí. Eu vou compartilhar para você o regimento da Bahia. Foi um regimento bastante trabalhado, uns 2 meses aí trabalhando, né, com a equipe de São Paulo, a equipe do Rio de Janeiro, a equipe do Rio Grande do Sul, né, a contribuição aí desses companheiros. E aqui tem fala muito dos núcleos, né, temático. Aí eu vou compartilhar para ver como é que concilia a sua sugestão, né, isso dentro aí, né, professora Maria Amélia, dentro dos núcleos, que já está contemplado aqui, né, os núcleos, né, por temática, né, por eixo, né, que é a educação quilombola, a educação de jovens e adultos. Se não me engano, Oswaldino, professora Maria
professora Maria Amélia pode me ajudar. Se eu não me engano, no Estatuto da Nacional já tem uma previsão do responsável por núcleo de base. Né? O que a gente sugeriu aqui? Desculpa, professora Maria Amélia. O que a gente sugeriu aqui, que os movimentos, alguns já têm no seu estatuto, como esses movimentos que os estatutos são mais novos, né, já tem uma diretoria de nucleação. Aqueles que não tiverem, a gente está sugerindo que ele bote uma coordenação para que esse coordenador ele se relacione com a fundação diretamente no assunto núcleo de base. E que aí a gente fez um grupo que a gente deu o nome de Sistema Baiano de Núcleo de Base, onde esses representantes de cada movimento, eles se relacionam e trocam informações, de modo que a gente possa também passar as experiências de um movimento para outro e sugerir, está dando certo isso aqui. Então pode ser tanto uma diretoria, como pode também ser um representante para ser o coordenador do núcleo de base dentro do movimento. Desculpa, professora Maria Amélia. Não, a minha questão é a seguinte: nós estamos falando em dois conceitos. Na verdade, o núcleo de base, o núcleo de cada efetivo, de cada movimento, ele tem mais o sentido de incorporar pessoas que tenham uma experiência maior em determinados campos da educação. Né? Por isso, educação antirracista, a educação indígena, a educação especial. Quer dizer, enfim. O que eu quero, essa é uma ideia onde o núcleo tem um conceito de ideia de estar juntos e trabalhar coletivamente. Poderia ser um tipo coordenação disso, coordenação daquilo, mas a coordenação ela tira um pouco a ideia de trabalho coletivo. É uma coordenação, então deve ter um coordenador, então vamos esperar o coordenador, o que a gente não quer isso. Agora, isso não impede que o núcleo de base, em alguns momentos, dentro de cada movimento nosso, ele tenha essa vertente de especialidade dentro da área. Mas o que a gente pressupõe que é mais fácil para a escola é um núcleo de base, e aí de base política. Esse grupo seria de base política, que é a nucleação de base, que a gente chama, ser dentro da escola, partindo do chão da escola, onde todos pudessem se congregar. Mas aí vai depender de cada estado, de cada especificidade de cada estado, porque o movimento trabalhista pela educação já pressupõe de antemão a nucleação, em todos os níveis. Nós somos uma executiva, por exemplo, nacional, mas a gente trabalha com essa ideia de coletivo, de estar junto. Então, são dois conceitos, o que não impede que um não faça uso do outro. Você entende? Quer dizer, na verdade, nós usamos núcleo disso, núcleo daquilo, para evitar que grupos tenham um dono. O que a gente quer é um trabalho coletivo. Como a gente precisa exercitar essa ideia de trabalho coletivo em todo o nosso trabalho, senão a gente não vai sair do mesmismo que desde a colônia a gente tem em relação à educação. Né? Quando nós víamos índios acantonados, negros de outro lado, classe alta de fidalgos no outro, estudando na sua casa, né? A gente não quer isso. Então, essa é a questão que fundamenta também, ideologicamente, o trabalho deste movimento, que, nesse sentido, ele é bem diferente dos demais movimentos, né? Porque ele tem essa característica entre uma questão e o profissional que vai nuclear na sua escola, né? Vai nuclear junto com a sua comunidade, com os pais, não é? Com os artistas locais. É isso que a gente quer. É isso que a gente precisa. Agora, okay?
Mas, ô Maria Amélia, dá licença. Pois não. O que o Eduardo está falando é exatamente aquilo que consta do nosso estatuto. O estatuto do PDT diz que a forma de organização do PDT é núcleo de base. É que ninguém leu isso ainda. Acho que pouca gente leu isso porque nunca fez. Então, se não for assim, não tem. Então, é estatutário. Exatamente. E cabe à fundação organizar os núcleos de base. Tá certo. Manuel, me permite uma pergunta a você e o Eduardo, porque me pareceu que o Eduardo deu um conceito importante aí no que você está falando antes. O Eduardo parece que ele colocou que o núcleo de base de um diretório estadual, por exemplo, ele teria uma função de acolher e de integrar os demais núcleos para que a fundação opere. Sim. Onde ele abre o lastro de ação de vários movimentos integrados. Me pareceu que era isso, Eduardo, ou eu entendi mal? Isso. Companheiros, o que acontece é o seguinte, dentro da estrutura orgânica do PDT, a coordenação dos núcleos de base, que tem uma base estatutária, como falou o nosso presidente, ela é uma função da fundação. Sim. Porém, a organização do núcleo de base, ela é uma função do militante, do filiado e, particularmente, muito importante, do movimento. Do movimento, sim. Então isso acabava, isso foi uma discussão que nós tivemos com a coordenação nacional dos núcleos de base, hoje é o companheiro Zump, Leonardo, de que acabava em determinados momentos havendo algum tipo de ruído na construção, porque é o movimento que tem essa função de nucleação, os companheiros que fazem os núcleos de base, porém, quem registrava e quem fazia essa parte de Secretaria-Geral de Organização é uma estrutura da fundação. O que a gente fez na Bahia para fazer um canal direto? Nós fizemos um grupo, chamamos esse grupo de Sistema Baiano de Núcleos de Base, onde cada movimento indicava uma pessoa. Essa pessoa poderia ser ou o diretor de núcleo de base, ou um coordenador, colaborador de núcleo de base, e ele vai ser responsável por ser o representante do movimento para todos os núcleos de base do movimento. Então, quando a gente precisa, por exemplo, verificar a questão de registro, verificar a questão de quantificação, verificar a questão de diálogo quanto a requisitos para a formação, a gente falava com esta pessoa, e essa pessoa era um multiplicador dentro do movimento. E de modo que a fundação, ela não se colocava aqui na Bahia, pelo menos, em nenhum momento, e era praticamente maior do que o movimento neste ponto. É apenas como uma organização para acolher essas informações do movimento, para organizar isso, e também na perspectiva de que a gente consiga relacionar as experiências dos movimentos. Porque, eventualmente, um movimento teve uma experiência muito saudável, mas que não tinha uma comunicação com os outros movimentos, então ficava uma ilha isolada. E com esse grupo, a gente fez na expectativa de que essas boas experiências pudessem ser também circuladas ali, exatamente, compartilhadas com estes grupos, e também para que não fique uma impressão de que a fundação está querendo se imiscuir nos núcleos de base da militância do movimento. Não, o núcleo de base é da representação, é do movimento. Nós estamos aqui numa função colaborativa para fortalecer o movimento, para fortalecer a nucleação do movimento. Certo? E, o Eduardo, é justamente isso que eu quero dizer para você. Quer dizer, nós, por sermos um movimento que tem uma diferença dos demais, que tem uma questão profissional embutida muito séria também,
que é a dos professores e professoras, né? E em contato com seus alunos. Então, o movimento, ele mesmo tem, dentro da sua estrutura, núcleos temáticos de discussão daquele tema, o que não impede de um núcleo temático ser também um núcleo de base. Aí nós temos que organizar dentro da nossa especificidade, que é um movimento diferente dos outros. Nós, além de tudo isso, somos um movimento de profissionais da educação. Né? Então, temos essa possibilidade também de formatar núcleos dentro, por exemplo, de uma escola com alunos e professores. Temos possibilidades de formar núcleos com, digamos, com artistas locais, com os alunos. Entendeu? Então, existe uma possibilidade mais ampla nossa nesse sentido. Entendeu? Então é uma coisa que a gente vai precisar, viu, Eloy? A gente vai precisar, até porque a gente chama de núcleo, para não ter confusão, como é que esses núcleos temáticos a gente vai ter que organizar para explicar melhor para os nossos, para aqueles que estão fora dos outros movimentos e para nós mesmos, né? Porque são possibilidades mais amplas que se abrem. Entendeu? Perfeito. É porque, Maria Amélia, Eloy, é porque eu, como representante da Fundação, eu tenho uma obrigação de manter os registros atualizados dos núcleos de base, através de uma coordenação estadual da Fundação, e isso eu presto contas diretamente para a coordenação nacional dos núcleos de base, que é ligado diretamente ao Dr. Manuel Dias. Né? É a função burocrática. O que eu estou falando é dessa. Você está falando, eu estou entendendo o que você está falando, da função realmente do núcleo enquanto debate. O que eu estou falando é da função burocrática. Eu entendi. O Roberto está levantando a mão, aí vem o Roberto, mas antes do Roberto iniciar sua fala, eu gostaria de pedir a todos os participantes para colocar presente, tudo com letra minúscula, que é a nossa lista de presença para a gente legitimar, né, assim, a nossa conferência, né, essa nossa reunião. Né? E aí eu peço presente, inclusive a primeira letra da palavra presente é no minúsculo. O sistema só absorve assim. Eu peço que registre logo essa parte aí para a gente ficar tranquilo com a lista de presença. Roberto Rodrigues, com você, companheiro Roberto Rodrigues, presidente do Movimento Negro aqui do estado da Bahia. Olá, gente. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí, gente? Estão bem, Está bem. ouvindo bem? Está ouvindo bem? Oba, boa tarde a todos. Fique à vontade. Estou muito feliz com esse acontecimento dentro do nosso partido a nível nacional, mas muito feliz mesmo. Com axé, meu amigo irmão Sandro, doutor Eduardo, nosso aqui da Bahia, viu, professora? Meu nome é doutor Manuel Dias, Oswaldino. E, assim, Eduardo colocou uma questão, professora, muito interessante, porque formalizamos aqui, Eduardo tomou a direção de toda essa estruturação do núcleo de base dentro dos movimentos. O movimento negro daqui do Estado colocou logo um diretor também como coordenador de nucleação, e no próximo congresso do Movimento Negro do Estado aqui da Bahia, nós vamos também colocar esse novo cargo. Então, nós temos 12 cargos e vamos criar mais um com autorização da executiva, esse cargo de coordenador de núcleo, para que avance as questões do nosso partido no Brasil. E a minha fala é muito rápida, eu fiquei muito feliz com tudo isso, mesmo porque no dia 14 de julho, nós construímos a Secretaria Municipal do Movimento Negro do PDT de Salvador. Então, com essa boa nova que está vindo, de Oswaldino, professor Sandro e o povo do Brasil inteiro criando o MTPE, né? Estou muito feliz com tudo isso e vamos juntar tudo. Eu sugiro que nós possamos juntar todos os pedetistas, trabalhistas, todos, vamos caminhar de um caminho que seja favorável para o nosso presidenciável Ciro Gomes.
Então, um axé para todo mundo, gente. Muito feliz, mas muito feliz mesmo. Esse dia de hoje, 6 de novembro, para mim está na história da minha passagem pelo PDT, que será longa também, como de todos nós. Doutor Eduardo, um axé, muito obrigado. Sandro, precisar do Movimento Negro, que você é vice-presidente também da Secretaria Estadual do Movimento Negro, fique à vontade, porque nós temos muito que trabalhar. E adiantar vocês que vamos dar início ao Afro, a um projeto interessante, as duas secretarias daqui de Salvador e da Bahia, e vamos ter live agora no dia 11, com um embaixador negro da Bahia, que está na Suécia, e no dia 17 teremos outra live com um historiador, amigo e irmão, professor Jaime Nascimento, e dia 25, possivelmente, vamos ter também uma outra live para fechar o Novembro às Revistas do PDT da Bahia. Obrigado a todos e vamos para frente, vamos caminhar. Obrigado, companheiro Roberto. Sandro? Sim, doutor Manuel. Permita, hoje é aniversário do Ciro. Sim. Parabéns para você. Essa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Preferimos o Ciro. Parabéns, Ciro. Parabéns. Muitos anos de vida. Axé, saúde. Isto. Força para resistir. Ok, então, a gente considera essa etapa, né, o Sandro aí fazer a aclamação, né, e depois a gente passar para os convidados, né, do MTPE, né, do Estado, aí, o pessoal aí do Rio Grande do Sul, né, que está prestigiando a gente, né, Santa Catarina aí, né, Rio de Janeiro, os que estiverem aí dentro do movimento, né? Aí, Sandro, você conclui como presidente essa parte aí, né, da posse, né, eu não sei bem como concluir isso, porque eu não posso dar posse a mim mesmo, né? Então, pronto, a professora Maria Amélia ou Eloy aí, para concluir essa parte, né, da posse aí, né? Sim. Oswaldino, Maria Amélia, e o nosso representante partidário que nos está hoje conosco, doutor Manuel, a posse, naturalmente, já foi dada pelas manifestações que foram feitas pela executiva a ser apresentada. Já houve todas as discussões, já houve todos os debates, já houve todas as opiniões. Então, agora é uma parte que nós concedemos às pessoas que vieram acompanhar. Nós temos o caso de Minas Gerais, a nossa vereadora, Cláudia, lá do Rio Grande do Sul, de Capão da Canoa, a vereadora Lavina. Então, olha, veja como o partido ele se estende, ele se abre, e quanto isso significa. E seria importante que agora nós passássemos a isto. Depois, então, eu entro com uma outra situação para a gente acabar o momento. Tá bem, Oswaldino? Então, tem pessoas que estão inscritas, seria importante, então, a gente dar a palavra a essas pessoas. Tá bem? Professor Aldo, do Rio Grande do Sul, colocou cumprimentos aqui do lado. Entendeu, Oswaldino? Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou eu mesmo? Cláudia, vai, Cláudia. Muito bom estar com vocês, uma alegria, parabéns vocês estarem tomando posse hoje, esse pessoal da Bahia, que é porreta, a gente aqui em Uberlândia torce muito para que vocês consigam se deslanchar, fazer mudanças, atualizações no Plano Municipal de Educação, consigam instituir aí o Plano Nacional de Desenvolvimento. Aqui em Uberlândia eu estou como vereadora e uma das pautas centrais é a transformação pela educação. Contem comigo para isso, eu sou professora já há 24 anos e a gente tem muito para conectar e para trocar com vocês. E também do movimento de mulheres, né? Porque a educação tem uma relação direta com a promoção das mulheres, uma vez que transformar a vida das mulheres melhora a vida de todas as pessoas. Então, Eloy, parabéns, Maria Amélia, Manuel, a vocês todos da diretoria que estão aqui, de outros lugares do país. Eu estou aqui num lugar lindo que tem atrás de mim aqui, é um lago. Estou num evento sobre emprego para pessoas trans, porque também esse partido nos possibilita lidar com a diversidade, com a inclusão, com a juventude, com as pessoas LGBT, com a possibilidade também da gente ter o trabalhismo, e isso é muito bom, é muito rico. E eu finalizo, então, com um trechinho da música que eu amo, cantada pela Marisa Monte, apesar de ser do Titãs, que ela diz assim:
A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Eu acrescento, a gente quer comida, diversão, arte, educação pública, gratuita e de qualidade para transformar a realidade das vidas nesse país, na Bahia, em todos os cantos desse nosso mundão. Muito obrigada pela oportunidade, Maria Amélia, pelo convite carinhoso que você me fez para trazer essa palavra de boas-vindas. Contem conosco, vou deixar aqui a rede social para que a gente possa fazer intercâmbios, seja pelo movimento de mulheres em nível local, estadual, nacional, do qual eu participo da executiva, seja pelo MTPE de Minas e também de Uberlândia. À disposição de vocês para todas as trocas, de modo que a gente está muito feliz com vocês aqui no MTPE da Bahia. Beijo grande, um abraço. Obrigado, professora Cláudia, vereadora, pela contribuição aí, pela presença aí, Dante. Professora Lavínia. Boa tarde, muito boa tarde, companheiras e companheiros. Eu estou participando e tendo a certeza que o PDT, com todas as falas aqui, da diversidade que amplia e que nós temos esse compromisso como agente público, como professora, como educadora. Eu quero cumprimentar o doutor Manuel e a doutora Maria Amélia, professora, a Alda, nossa companheira, onde nós fecundamos aqui o Movimento Trabalhista pela Educação no litoral norte do estado do Rio Grande do Sul. O Eloy, que é nosso parceiro, sempre constante e atuante e nos dando suporte. Então, estou muito feliz e cada vez que eu faço parte das reuniões, saio com a convicção de que nós não podemos baixar essa vontade, baixar a guarda. E o partido é forte, tem esses percalços, né? Mas a importância também do nosso representante, que é o Ciro, se posicionar, não fraquejar e colocar para os companheiros que nós temos uma meta, que nós temos um posicionamento. A fala do Dr. Manuel é tão importante porque eu tenho o chão da escola, eu estou na prática educativa de escola pública, eu luto por uma escola pública de qualidade, eu faço rodas de conversa com meus alunos, estou quase aposentada 20 horas, e já aposentada 20 horas, tenho que fazer uma ginástica para fazer tudo isso que vocês falaram, de mostrar a importância de uma política educacional. E muitas vezes não é fácil, os próprios colegas não veem a vereadora, a professora como vereadora, querem distanciar a política, mas ao mesmo tempo eu vou até os alunos, a gente mostra para a comunidade, aqui foi retirado a eleição de diretores nas escolas, então é indicação, é meio cabrechado a questão do posicionamento da direção da escola e dos professores. Eu acho isso uma lástima, porque nós tínhamos muito mais liberdade. Fui secretária da Educação, a gente tinha essa democracia de debate nas escolas. A comunidade escolar era participativa. Então, é difícil, mas nós temos que sempre resistir. Agora eu aprendi, não podemos falar a palavra difícil, é sempre um desafio. Sempre trabalhei na educação municipal caponense, professora, diretora de escola, fui secretária da Educação, presidente da Câmara Municipal de Capão da Canoa e vereadora reeleita. É sempre uma constância na luta, na resistência. Mas fico muito feliz, Alda, que nós criamos, vamos dizer assim, se me permite ousar, o MTPE, e agora, nesse momento, sendo formalizado na Bahia, e através da importante trabalho da Maria Amélia, ter levado para outros estados, através de vocês, do Eloy, da Janaína de Santa Cruz, que eu vi que está aqui também, tantos outros, isso nos fortalece grandemente.
tenho certeza que é o nosso partido que realmente tem que governar os estados, os municípios e o país. É através da educação que nós podemos, sim, buscar a inclusão com esses alunos, seja assim, uma sementinha, né, na sala de aula, na escola, e nos colocando como uma ponte para que esses alunos da periferia, da escola, que muitas vezes é a merenda da escola, que é o sustento deles, essa diferença social é muito grande, muito abrangente, e na pandemia está bem difícil. Mas me fortaleço com essa reunião, com a ampliação do MTPE, me coloco à disposição como agente política e como professora da rede municipal, para que a gente possa se fortalecer cada vez mais. Muito obrigado pelas falas de vocês, muito me fortalece, vendo a diversidade que o PDT do Brasil está buscando, né, fortalecendo todos esses movimentos. Obrigado, saúde e força para nós todos. Agradeço imensamente. Obrigado, professora Lavínia. E tem aí professora Fabiana ou Alda aí, veja quem é das duas aí. É Fabiana. Fabiana é São Paulo, é a presidência do MTPE São Paulo. Fabiana que não falou ainda. Isso aí, Fabiana. Boa tarde, pessoal. Pronto, Fabiana. Estão me ouvindo? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Sim, professora Fabiana. Quero parabenizar o MTPE da Bahia pela posse brilhante, que nos empolga, nos anima, nos dá um gás novo, né? Cada vez que chega uma nova diretoria executiva, um novo MTPE para somar aí as nossas forças, a gente fica mais animado, mais energizado. Então, parabenizo a nova diretoria que está tomando posse, coloco à disposição tudo que a gente puder ajudar em São Paulo, né? A gente está junto aí para ajudar no que for possível, para fazer esse trabalho sempre de forma coletiva, em parceria, né? E é isso, gente. Eu não vou me estender, não, tá? Eu quero realmente parabenizar a todos pelo trabalho, a professora Maria Amélia, a professora Alda, a professora Eloy, que conduzem o nosso movimento, né? E agradecer pela oportunidade de fazer parte, tá bom? Obrigada. Obrigado, professora Fabiana, pela presença. Não, eu estou querendo falar o seguinte, a gente tem que entender bem os sotaques. Entrou a Cláudia com o sotaque dela, Fabiana com o sotaque dela, Lavina, Alda, olha que maravilha, que diversidade, a Bahia com seu sotaque, olha que maravilha. É uma riqueza esse nosso país. Exato, né? Não existe país igual. Não. E a gente não pode continuar nisso, a gente tem que ir para frente, Brasil. Não é? Isso aí, professora Maria Amélia, e as mulheres tendo destaque, né, aqui, não ficando para segundo plano, isso aí eu gostei muito. Com certeza. Obrigada, Gostei muito Murias. da participação das nossas vereadoras, que venham mais vereadoras, né? Lavina, maravilhosa. Lavina, que não veio mais, né? Fabiana, Janaína. Janaína. Os homens são importantes, Janaína mas as mulheres também são. Janaína é prefeita. Janaína. Então, vamos lá. Eloy, quem vai falar mais? Os convidados aí tem... Acho que falta o Leandro, né? Leandro, cadê o Leandro? Felipe também está presente. É bom registrar, né, a professora Jaime da Bahia, que é do movimento PDT Axé, né? Uhum. E também o Felipe, que está desde cedo. Seria interessante um novo sotaque do Ceará. Pronto, vamos lá. Ceará. É verdade, professora Maria Amélia. Professor Felipe, Vamos, Ceará. Oi, aí. Boa tarde, boa tarde. Presidente. Felipe, você tem uma responsabilidade aí com a gente, que a sua fala é a fala do Estado do futuro presidente da República. Pois é. Queria dar boa tarde a todos, a professor Manuel Dias, professora Maria Amélia, professora Eloy, professora Alda, que comandam o movimento, né? E tem conseguido fazer com êxito a articulação para a criação de novas executivas. Isso é muito importante. Fico muito feliz com a criação do movimento, com o contato que foi nos repassado pelo Paixão do Sandro, né? Que está aí hoje. Oswaldinho também tem participado de algumas reuniões já.
Então, assim, fico muito feliz que isso está sendo concretizado e que a gente possa, em breve, estar se encontrando presencialmente, estar trocando experiências, mas essas nossas reuniões mensais e que, às vezes, precisam ser quinzenais ou até semanais, são muito importantes para a gente definir aquilo que é a base, né, de sustentação da ideologia da educação, né, que faz parte da história do PDT. Eu tenho certeza que a Bahia vai representar muito bem o Estado e essa bandeira partidária. Então, desejo boa sorte a todos, podem contar conosco, estamos aqui sempre que possível para ajudar em alguma campanha específica, em alguma demanda, né, também do Estado. Tá? Então, estamos por aqui. Então, parabéns e fico muito feliz com essa data, uma data muito importante. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigado, Felipe. Um abraço. Obrigado, Felipe. Professor Natalino, parece que chegou aí, professor Natalino. Professor Natalino, está presente? Pelo menos aqui na videoconferência ele está. Professor Natalino. Rainer Paixão, cadê? É Jaime, né? Jaime. Oi, gente, boa tarde ainda a todos. Eu estou dando aula, sou Jaime Paixão, estou como vice-presidente da Nacional do Movimento Negro. Meu presidente Roberto acabou de falar agora há pouco. Estou muito orgulhosa de todos vocês e feliz em fazer parte dessa casa que me faz entender que a educação é o único caminho. Muito obrigada. Obrigado, Jaime. Jaime, muito obrigada. Professor Natalino, que está por aí, professor Natalino. Pronto, Eloy, com você, Eloy. Veja aí qual é o nosso próximo passo. Tá bem, vamos recompor tudo do começo ali e encerrar. Nós tivemos a presença, naturalmente, da pessoa que representa o partido nesse momento, que é o doutor Manuel Dias, representa o partido para nós, a professora Maria Amélia, que é a presidente desse movimento, a Alda Souza, que é a vice-presidente, e a Fabiana Cristina Baldim Lopes Moretti, que é a vice-presidente, segunda vice, e compõe, assim, a diretoria dessa associação. Eu gostaria de chamar a atenção, Sandro, para você e para o presidente aí da nossa fundação, Leonel Brizola, o Eduardo, sobre uma situação que vocês colocam que nós temos que refletir e é muito importante, que é esse núcleo de base no diretório, que ele é uma organização que se articula a partir de um conhecimento partidário junto com a fundação para organizar os núcleos, se somarem, na verdade. Os núcleos estão um pouco isolados, tem razão o que vocês estão colocando. Quer dizer, é uma organização que eu entendi bem o que o Eduardo quis colocar, Manuel. É uma estrutura assim que nós temos que pensar numa organização administrativamente bem articulada, com o objetivo claro da fundação orientar esses núcleos para os movimentos funcionarem absolutamente articulados com o partido. Não é voz mais separada. Nós temos que levar em consideração que este partido ele vem desde 1930, é o único partido brasileiro que nunca perdeu sua instância, nunca perdeu o seu objetivo, e muito menos a doutrina. Perdemos uma sigla por safadeza, mas nunca perdemos a doutrina. E isso é muito importante. Ter um passado histórico, uma doutrina que nós temos, ninguém possui no país. E nós temos que fazer com que as pessoas entendam isto. E nós temos um fórum privilegiado. É o único fórum privilegiado que existe, que é a escola, que está em todos os municípios, que está em todo o país. E nós não aproveitamos isto adequadamente. O Manuel sempre chama atenção. Olhem os núcleos, olhem para lá. Então, hoje está em São Paulo, Minas Gerais, está o Ceará, o Rio Grande do Sul, o maior colégio eleitoral do Brasil pensando isso, e nós estamos discutindo exatamente isso. Nós temos um fórum privilegiado para colocar a doutrina, as ideias, que são as escolas. Eu costumo dizer, nem as igrejas possuem isso. Nós possuímos. E somos donos da doutrina, da proposta, inclusive. Porque o único partido que tem uma proposta de educação é o PDT. Por que estamos deixando isto escorregar? Nós temos que juntar isso. E hoje, Maria Amélia, é um dia especial. Veja bem, Ceará, Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, estão juntos. Num sábado,
Que coisa bonita, né? Está o nosso secretário executivo, geral do partido, conosco, no meio de uma situação complicadíssima que estamos resolvendo. Mas nós não vamos nos entregar. Sandro, é um começo bonito. Gostei do seu discurso. E nós temos que avançar. Esse é o papel do secretário-geral. Eu encerro a minha parte aqui. Deixo com você, Maria Amélia. Eu só queria acrescentar que, é bem da verdade, este movimento foi criado e é tal história. Poucos ainda não tinham dado o estalinho. Ele foi criado, o tempo todo nós falamos na Nacional em núcleo, não é? O que antes a gente chamava de coordenação, gente, vamos nuclear, porque é coletivo. Nós trabalhamos com o coletivo, é só neste ponto que a gente tem a dar o passo à frente de tudo, principalmente se considerarmos que a educação não é a educação do nosso tempo. A educação é hoje. A nossa passou. A gente tem que pensar no hoje. A mudança tem que acontecer a cada instante. Só que a gente cristalizou. Então, quando a ideia do Lupe, do Manuel, ao me convidarem para isso, eles já sabiam o que nós pensávamos. Porque isso vem do trabalho do Darcy, gente. A ideia de formatar um trabalho coletivo a partir da escola. E nós temos essa chance, viu, Eloy, que você agora sistematizou, isso é muito importante, quando alguém no grupo sistematiza. Não é? Colocou no papel, quer dizer, não está no papel, mas está agora colocado, está gravado. Por quê? É assim. A escola é sem qualquer dúvida. O nosso núcleo sempre foi a escola, o núcleo político deste país e de qualquer outro. A escola sempre foi o núcleo político. A gente que estuda educação, a gente sabe. A escola sempre foi o núcleo de revolução, de transformação. Agora, cabe a nós termos essa consciência. Cabe a nós entendermos que isso é fazer núcleo, sim. É trabalhar coletivamente, sim. Seja com ideia de um núcleo de pessoas que estudam aquele tema, ou seja a ideia de que vamos fazer com que os nossos alunos compreendam isso desde a sala de aula. Compreendam isso desde a sala de aula. Isso é fundamental. Eu estou falando isso porque eu sempre trabalhei assim. Primeiro dia de aula, vamos dividir em grupos, núcleos. Não tem chefe. Hoje é um chefe, amanhã é outro. Isso é fundamental, gente. E essa ideia de nucleação que nos traz aqui e agora é uma ideia que a gente vai precisar reformular, viu, Eloy, em notas, para que nós possamos estar sendo, digamos assim, nos adaptarmos aos núcleos de base que estão agora organizados administrativamente. Isso eu acho que a gente vai ter que fazer. Tá? Porque a questão de nucleação na escola vai depender da nossa vontade, da nossa vontade de professor em fazer. Vai depender disso. Porque é fácil fazer. A gente não precisa dizer de início que estamos trabalhando em nome de um partido. Vamos estar assim. Foi assim que eu fui conquistada para o partido há 38 anos atrás. Quando Darcy e Brizola foram buscar todos os professores do município do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro para formar grupos de trabalho para fazer a política de educação.
Então, a gente já tem exemplo. Então, vamos nos organizar efetivamente. E, para mim, esse dia, viu, Oswaldino, Sandro? Para mim, esse dia foi, assim, super legal. Onde a gente hoje, daqui a pouco, estaríamos discutindo as questões que estão rolando, acho que já estamos discutindo os nossos caminhos, né? Então, eu quero agradecer mesmo, porque é isso. Na verdade, é aquilo que concretizou em cada um, nessa posse da Bahia, em cada um caiu a ficha. É como diz o meu neto. Caiu a ficha. Né? Maria Amélia, tá para a gente fazer um encerramento, bom pediu para o Manuel fazer o encerramento. Nós hoje, você foi feliz nisso aí, e eu acho que essa felicidade quem nos dá é o Sandro e o Eduardo, que colocaram a situação bem no ponto. Né? Bem no ponto. Que os núcleos, a organização, a administração, a articulação, e aquela bem-querência que acolhe, que integra, e não que divide, é fundamental. Viu, Sandro? Isso é fundamental. Isso o Manuel tem falado em quase todas as reuniões, tem se tornado repetitivo, e alguns acham que é chato, mas essa é a verdade. E tem um outro lado desse partido, que tem tanto tempo, tem tanta história. Vamos pensar assim, quem teve Pasqualino, Anísio, Freire e Darcy? Quem teve isso? Quem tem isso na história? Quem produziu o que o Brasil tem até hoje, apesar de todas essas capitanias hereditárias que nós vivemos no país até hoje? É o velho trabalhismo. Vamos fazer isso valer, minha gente. Ninguém tem isso. Ninguém tem essa história para contar. Sabe o que os partidos têm no Brasil hoje? A história de que eles trocaram 5, 6, 7, 8, 9 vezes de sigla para poder esconder a vergonha que eles não conseguem conter. Vigaristas, velhacos, covardes. Olha o que fizeram agora. Olha o que fizeram agora. Então, esse patrimônio nós não podemos deixar escorregar. Ele é nosso. Vamos nos penitenciar sobre os erros que cometemos, mas vamos fazer com que a população entenda o que nós trouxemos de vantagem. Vamos admitir a crítica, mas vamos mostrar também o sucesso que nós tivemos. Meu caro Manuel Dias, para o seu encerramento, está com a palavra. Eu peço, antes de Manuel falar, veja aí quem não botou presente no minúsculo. É importante para a gente, na hora de puxar a nossa lista de presença, né? Isso está no minúsculo. O Ian botou presente aí, mas a primeira letra ele iniciou no maiúsculo, aí o sistema não registra. Registrar o presente todo minúsculo. É importante para a gente manter nossos relatórios, né? Isso organizado. Aí. Muito bem, isso aí, Leandro. Luiz, então, obrigado, Luiz. Eu queria cumprimentar o Sandro e toda a direção que assume hoje a coordenação e o comando do movimento trabalhista da educação. Vocês, como eu disse, formam a principal organização partidária, né, porque, sendo nós um partido da educação, vocês têm que ser os grandes pregadores, né, organizadores. Os pais dos alunos das escolas que vocês ministram aulas, a maioria vota contra nós. Porque manipulados, porque levados pelo dinheiro, na venda de voto, por razões, mas o que falta para mudar? Falta consciência política. Então, quando nós falamos em núcleo, a forma é organizar o partido. O partido está no estatuto, a forma de organização é o núcleo. Então, não tem que estar discutindo o núcleo. O núcleo é de qualquer maneira, dá o nome que queira. O que é importante é chegar no povo. Então, vocês que têm um aluno que os seus pais não são nossos, ou não vão votar no Ciro, não é enganá-los, não é pressioná-los, é chamá-los à discussão, ouvi-los. É ouvi-los. Porque, como eu sempre repito, aí a gente fica chato, o pai dos alunos de vocês tem que saber o porquê que eles são excluídos. A causa. Porque o dia que essa gente descobrir
as razões pelas quais essa elite brasileira exclui esses milhões e milhões de brasileiros, vai pegar um pau e vai sair dando lambada. Porque isso não é admissível, né, nesse país que essas pessoas vivem dessa maneira. Então, eu queria conclamar a todos vocês, o Eloy acho que falou, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, dá mais da metade do eleitorado brasileiro. Né? São Paulo tem 36 milhões de eleitores. Então, nós temos aí quantos mil professores que podemos conquistá-los e eles podem reproduzir isso lá na fonte. Porque o problema não é ganhar a eleição, companheiros. Tantos já ganharam, mas não governaram. Né? Quantos já ganharam? Até esse babaca desse cara que está aí, entregou-se lá, não, voltou para a casa dele, onde ele sempre morou. Né? Então, nós temos que construir militantes, não só para votar, mas para participar da gestão. Né? Vocês todos têm que se prepararem. Né? Porque se nós ganharmos uma eleição, quem é que vai gerir o Ministério da Educação? Os departamentos que são os que realmente funcionam. Né? A estrutura do Ministério ela tem que ser a principal razão de um governo trabalhista. E vamos ter que convocar todo mundo. Todo mundo é uma tarefa que nós não temos até como preencher todas as vagas. Mas é importante dar linha, dar orientação. Então, muito obrigado, Maria Amélia, parabéns para ti, para todos quantos estejam na luta, e vamos até a vitória. Isso aí. Manuel, eu só queria te dizer e pedir para você, na frente de todo mundo aqui, a gente precisa de um encontro com o Ciro. A gente quer trazer professor do chão da escola. Aí ele precisa... Maria Amélia, falar com ele. Maria Amélia, nós temos que vocês têm que construir um grupo, ou grupos, para aprofundar qual será o plano de governo do Ciro. Sim, o Ciro até fala pouco da educação, né? Mas nós temos que levar para ele, porque ele tem lá aquelas vitórias que foram conquistadas lá no Ceará, né? Mas nós temos que... aquilo ali uma vitória, mas não é projeto do PDT. E não é projeto para o Brasil inteiro. Então, acho que cabe a vocês se organizarem, a gente faz essa intermediação, mas vocês têm que criar grupos, ou todo mundo, para fazer uma grande reunião com o Ciro, ou presencial, ou por live, para que a gente fomente, para a gente dar estrutura para ele, dar discurso e ele adotar uma proposta que, além daquela do Ceará, também é nacional. Até, Manuel, é isso justamente que a gente quer. Hoje já conseguiu um sucesso. Hoje, de tanto eu insistir, hoje o Santana, né? Santana, que é o... para mim. Então, acho que agora sai. Então, é isso aí, cabe a vocês também. Não adianta esperar. Não espero. Eu estou pedindo para todo mundo. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. De pires na mão. Por quê? Porque é fundamental que isto aconteça. Porque a gente precisa, nosso movimento, tem condições de estar, porque nós estamos nesses estados de ponta, nós temos condições de estar mostrando algo para ser feito. Nós temos que acrescentar. Tem que ter... Nós temos que acrescentar o quinto ponto. Ele tem 4 projetos, né? 4. Acrescentar e botar como primeiro, que é a questão da educação. Certamente, mas é isso que nós já pensamos, Manuel. A gente aqui está num ponto que a gente não briga, a gente trabalha. O que a gente mais faz é trabalhar. Não é? Brigar não adianta. Não adianta. Então, um abraço. Abraço não, né? Eu só quero dizer para você que agradecemos. Sim, professora. A gente encerra total, vai ter uma segunda rodada. Não, eu só queria dar uma... Eu também tenho pouco tempo, eu tenho, na verdade, 10 minutos.
Eu queria falar, mas acho que o Manuel já nos ajudou bastante, colocando algumas questões. Eu só queria colocar uma questão, que a segunda parte seria justamente o que está a política atual, né? Eu só queria acrescentar o que eu e o Eloy tivemos conversando, né, ainda há pouco, sobre o que está acontecendo, né? O Manuel já entrou em contato comigo, o Lupe também, e eu coloquei algumas questões que é para a gente, ao invés de estar participando de uma porção de falas assim meio contraditórias, que a gente pensasse em algumas questões nossas, que são questões importantes, no sentido de analisar, né? Analisar mesmo o que está acontecendo a partir de duas questões. Não é? Nós temos hoje um grande problema na mão, quer dizer, o PDT, até porque nós, do presidente de movimento, participante de movimento, a gente está sendo recebendo o acúmulo de fora de todas essas questões. Não é? Então, é pergunta de quem sabe, de quem não sabe, de popular, etc., até na rua, nos perguntam, porque a gente já tem cara de PDT. Então, eu queria que vocês pensassem só em algumas questões, né? Agora eu vou bancar a professora de orientadora de doutorado e de mestrado, né, Eloy? Que nós conversamos. Vamos pensar o seguinte: nós precisamos pensar no problema. Qual é o problema, efetivamente, que nós temos hoje? O problema em si. Né? A gente precisa compreender, enquanto movimento de educação, o que está acontecendo. Não é? Agora, nós já temos alguns dados. Eu, inclusive, andei colocando nos dois movimentos do PDT. Professora Maria, parece que o Manuel caiu a ligação, o sinal dele aí. Ele não está lhe ouvindo, não, ele está fora. Então. Mas tudo bem, a gente está falando. Inclusive, eu já coloquei isso para ele também. Então, o que nós precisamos compreender desse movimento todo que está acontecendo, antes da gente começar a acusar A, B, C, D, deputado tal. Eu fiquei pensando, depois de amadurecer um pouco a nossa revolta, né, interna, eu fiquei pensando, vamos pensar qual é o problema existente efetivamente. Qual é o problema? E o que precisamos aprender com o problema que nos está sendo colocado. Pensando que o verbinho importante, parece até que eu estou falando com meus alunos de doutorado, o verbinho importante para ter o problema, ele é um verbinho de compreensão. Eu preciso compreender o quê? Isso é fundamental. E quais são os dados que nós já temos hoje? Ao invés de partirmos atacando A, B, C, D, vamos esperar um pouco. Não é? Até porque nós não sabemos o que nos bastidores efetivamente aconteceu. Não é? Nós não sabemos. Nós não sabemos porque foi acontecendo de uma forma estúpida, malandra, e também foi colocado na mídia, porque eu estava acordada a 1h da manhã, depois do programa do Ciro com os indígenas, estava acordada e vi quando o Bolon foi gravado, saindo correndo, que estava acontecendo alguma coisa indigna. E ele saiu correndo, peguei assim. Então, alguma coisa aconteceu debaixo desse angu inteiro, que a gente não sabe. Então, nós estamos diante de uma tese. Desculpe lá. Estamos diante de uma tese. Né? Então, o Lupe me pediu hoje que a gente fique em calma, que as coisas já estão sendo arrumadas. A gente não pode estar crucificando ninguém por enquanto, porque nós não sabemos efetivamente o que aconteceu. Então, volto a dizer, vamos pensar no problema,
vamos pensar qual é a novidade que nos traz esse problema político. Né? A gente tem que pensar o que a gente tem efetivamente de concreto, que a gente sabe, que algumas mídias já estão colocando, né? Essa PEC, ela não é apenas do Fundeb, ela não é para dar o dinheiro do abono, não é só. Tem alguma coisa outra por trás. Né? Então, a gente vai pensar, vai ouvir mais, vamos diminuir um pouco as críticas pelos nossos grupos, vamos conversar entre nós e vamos, porque a gente pode estar colocando corda no pescoço de deputados nossos que trabalham conosco. Porque muitos trabalharam, inclusive, pelo Fundeb, pela essa discussão toda aí. Então, era isso a minha preocupação, o meu recado, que a gente acaba brigando entre si, né? E os grupos acabam ficando pesados, sem necessidade. Né? Eu, inclusive, quero agradecer bastante a Fabiana, o Leandro, o Rogério, né? que fizeram até uma defesa bastante profícua, né? Em torno do nosso fazer movimento. Né? Então, eu quero agradecer. E é isso, gente. Pensarmos nessa metodologia que a gente vai também precisar estar repassando depois para o público, né? Com maior compreensão, esses dados. A gente não pode esquecer que nós estamos num movimento de educação e todo o processo ele é educativo. Tudo que acontece vem para nos ajudar a crescer. E esse momento é o momento que vai nos ajudar a crescer. Com certeza, se nós soubermos lidar com ele, e lidar com absoluta isenção e absoluto conhecimento de causa. Né? Conhecimento de causa. Por isso que eu disse, é uma tese que a gente tem aqui, uma tese de doutorado, né? Que a gente tem que ter um problema, tem que saber qual é a novidade que nos traz esse problema e trabalhar em cima dessa novidade e levar essa novidade para que os nossos princípios sejam princípios maiores do que a negatividade, que sempre existe em tudo que é bom, né? Em tudo que é bom tem que sempre estar presente, sempre que está ruim também, né? Então, era esse o recado que eu queria dar, que eu me abri com o Eloy agora à tarde, falando exatamente disso, e quando eu falei, me deu a ideia, olha só, a questão do problema é o problema. O nosso problema é o problema, não é? Que problema é esse? A gente tem que tentar ver como que a gente pode agir com cabeça, né? Como que a gente pode agir com um pensamento construído com bases sólidas no conhecimento e nos dados, que são conhecimentos, né? Os dados que estão presentes. Né? Ok? Então, era isso que eu queria colocar para vocês. E, se alguém quiser colocar alguma coisa, eu só tenho que dizer que eu tenho que me ausentar. Eu acho que, professor, por hoje, eu acho que está bom. Aí, algumas reflexões já foram feitas, né, nessa parte assim, política, parte de Manuel. Né? A gravação, eu proponho aí que a gente encerre essa parte de gravação aqui, para não ficar grande, né, demais, se alguns companheiros quiserem estender um pouco, né, isso aí, o debate. Vocês concordam que eu devo parar aqui para não ficar longa demais, né, essa gravação? Concordo. Então, essa parte de gravação aqui eu vou encerrar aqui. Né? Eloy, com você, Eloy. Oswaldino, podemos encerrar o nosso encontro, até porque a Maria Amélia precisa se retirar. Todos, de uma certa forma ou outra, têm algum compromisso depois de 2 horas, né, no sábado à tarde. Vamos agradecer a todos aí e encerrar esse bom encontro e que vocês sejam muito felizes no que vocês estão colocando. Sandro, você, a sua equipe, vocês possam
Eu creio que eu posso dizer assim, você vai poder desfrutar da experiência que já tem o Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas, o Ceará, Pernambuco, Amazonas. Então, já com maior experiência, se precisar, a gente vai estar à disposição, tá bem? Cumprimento a vocês e tenham um bom começo de trabalho. Eu queria só colocar, né, Obrigado. axé por esse... Sim? Por esse... Axé. Esse encontro baiano aqui, dessa posse baiana, ela foi muito profícua. Não acha, nossa vice? Muito, muito. E eu quero ter a oportunidade de cumprimentar o Oswaldino, o Sandro e toda a equipe, né? Porque eu só me apresentei lá no início. Dizer para vocês que, para mim, para o pessoal do Rio Grande do Sul, aqui que deu início, né? Aqui, através do Rio Grande do Sul, que tomou corpo esse movimento da professora Maria Amélia, a gente, aqui, né, Lavina, com a Janaína, com a Lavina, com o Eloí e muitos outros, porque sozinho ninguém faz nada, a gente conseguiu dar um corpo forte, né, encorpar bem o Rio Grande do Sul, e aí vieram os outros todos, e a professora Maria Amélia muito bem está conduzindo e ampliando esse movimento em todo o país. Então, parabéns, vida longa ao MTPE da Bahia. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Obrigado, professora Alda. Eu só queria dizer mais uma coisinha, que eu estou vendo aqui que o Ian está desesperado, está sofrendo muita pressão, quase fui expulso. O Leandro está indo aí. É isso. Ian, a gente precisa conversar, amigo. Temos que ter calma. A gente não vai poder responder a tudo, mas a gente vai sair por cima. Pode contar, tá bem? Forte abraço para todos, saúde, bom final de semana, até a nossa próxima videoconferência. Um abração. Até a próxima. Até a próxima.